Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Eu quero cumprimentar todos nessa tarde, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, companheira Evanice Silva. Nessa tarde de hoje, meus amados irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra para os nossos corações nessa tarde. E em seguida, se assim o horário nos permitir, estaremos fazendo aqui alguns minutos de oração. Glória a Deus, aleluia. Mas nessa tarde eu quero deixar essa palavra maravilhosa, forte para mim e para você, para o nosso elevo espiritual nessa tarde de hoje. A palavra de Deus está escrita no livro de Gênesis, no capítulo 26, no verso 18, que nos diz as seguintes palavras. Glória a Deus. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os havia entulhado. Depois da morte de Abraão, ele deu o mesmo, no mesmo que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e a chamaram um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Isaque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desses contenderam. Por isso recebeu o nome de Sentinar. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reabote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Dali subiu para Betsebe. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém, Jesus? Glória a Deus. Neste momento, meus amados irmãos, nós venhamos neste momento falar a respeito deste poço ao qual Isaque deu reabertura, porque na verdade, como diz a palavra de Deus, esse poço era na época de Abraão. Abraão furava os poços, e ali, meus amados irmãos, como era naquela época, aquele povo precisava daquela água de poço, porque não chovia, era raramente estar chovendo, então era muito pouco, meus amados irmãos, ali para as nascentes obter as águas. Então, por Isaque morar num lugar que era de ruim sucesso, de acesso à nascente de águas, então ele colocou, meus irmãos ali,
aos seus empregados, aos seus pastores, ali ao qual estava ajudando ele naquela caminhada, eles disseram: nós temos que furar poço, porque não tem como nós não furar os poços, porque como nós vai ceder água para nossas famílias? Nós vamos ficar sem água porque a seca aumenta cada dia mais. Então, meus amados irmãos, ali eles começaram a furar aquele poço, porque é normal. Um poço nos dias de hoje é a mesma situação que muitos se encontravam, meus amados irmãos. Nós mesmos, né? Tem pessoa, eu não tenho poço na minha casa, mas tem pessoa que tem poço, que fura poço, né? Para sustentar ali a água da sua casa. Então, aquele poço, na verdade, ele já tinha sido furado, mas ele estava entulhado, porque aqueles homens se entulharam aquele poço. Então, como nós lemos aqui na palavra de Deus, meus amados irmãos, foi preciso reabrir aqueles poços. É como você diz: não, eu vou ter que dar um rebaixo no poço, porque não está tendo água, eu vou ter que fazer um rebaixo, vou ter que dar uma limpeza no poço. Então, olha aí, meus amados irmãos, que é a mesma situação. Mas aquele povo, meus amados irmãos, vinha aqueles soldados, aqueles pastores, vinha e contendia com Isaac, porque ele dizia: olha, essa água é nossa. Essa água vocês não podem pegá-la, porque essa água aí é nossa. Então eles ficaram, meus irmãos, naquela contenda. E Isaac deixava aquele poço e furava outro poço, para fugir da contenda, como nós lemos aqui na palavra de Deus, que os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: olha, esse poço aqui é de Gerar, esse poço aqui é nosso. Então Isaac deixava aquele poço e furava outro poço. Veja aqui, meus irmãos, que coisa ali terrível que eles atravessavam, mas era necessário, meus irmãos, eles usaram aquela água daquele poço. Era necessário, meus irmãos, que eles vinham usá-las, tinha que dar os seus gados, os seus cavalos, os seus camelos, as suas ovelhas, dependia daquela água. E a família daqueles homens ao qual servia Isaac com seus serviços, com seus serviçais. Então aquele poço era de muita serventia. E ali, meus irmãos, quando Isaac furou o quarto poço, nós vemos aqui que foi confirmado pela palavra de Deus que vinha o anjo do Senhor e falou com Isaac: olha, como eu fui com o seu pai Abraão, no tempo de Abraão eu estarei colocando a bênção sobre a sua vida. Eu estarei colocando a bênção da promessa sobre a sua vida também, Isaac, porque Abraão, ele foi o meu servo fiel. E por amor ao meu servo Abraão, eu abençoarei. A partir deste momento você não vai ter mais essa perseguição, seus perseguidores não vai mais se perseguir por causa desta água, porque eu abençoarei agora. Você prosperar sobre esta água nascente deste poço. Esse poço vai alimentar você e todos os seus empregados e toda a sua descendência. Olha aqui, meus irmãos, que quando Deus coloca a bênção, Ele coloca, meus irmãos, a prosperidade. Quando o Senhor designa abençoar, meus irmãos, Ele coloca a vitória certa sobre a nossa vida. E aqui a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que, nessa mensagem, que aquele povo contendia com Isaac por causa daquele poço, por causa daquela água que ele tinha feito, meus irmãos. Aqui no verso 22 disse: assim partiu dali e cavou outro poço, e não porfiando, e não brigaram por aquele poço. Então aquele povo não porfiou, não brigou mais por aquele poço,
Por isso aquele poço foi chamado Rehobote. Aleluia. E disse, porque agora a nós abençoou o Senhor. O Senhor nos abençoou, então Isaac colocou o nome daquele poço, meus amados irmãos, de Rehobote. E ele disse, o que nós podemos nessa tarde aprender, meus irmãos, com esta história, aqui nesse ensinamento, nós podemos tirar grandes lições de vida, aleluia, de sabedoria, de grandes aprendizados com esta história. Isaac, ele não desistiu de cavar o poço, porque ele sabia, meus irmãos, que aquele poço servia para sobrevivência dele e do seu povo, das suas crianças, das suas criações, do seu gado, das suas ovelhas, dos seus camelos, para muitas pessoas, meus irmãos, que com ele trabalhava, ali a sua família também. Então Isaac não desistiu de cavar, porque a água que ele tirava, meus irmãos, ali, daquele poço, para aquelas pessoas, era muito da sua serventia para o povo. O que eu aprendo, meus irmãos, aqui com Isaac, e a perseverança, nós nunca podemos desistir de cavar o poço. Cavar o poço, meus irmãos, representa as nossas, aleluia, Jesus, representa aqui, meus irmãos, o Senhor nos nossos projetos, nas nossas, aleluia, glória a Deus, ali, meus irmãos, no nosso sonho. Você não pode desistir. Se você tem um sonho, esse sonho precisa ser realizado. Se você mãe, se você pai, se você jovem, criança que já entende da palavra de Deus, como assim José era uma criança, Isaac era uma criança, Ismael foi uma criança, mas Deus o colocou em entendimento sobre a vida deles. E agora estava Isaac, meus irmãos, persistindo e resistindo o diabo para que o diabo fugisse da sua presença. E ali ele cavando aquele poço, sabe, meus amados irmãos, que quando você se resolve a não dar lugar a Satanás, se resolve a resistir o diabo, você sabe que ele persegue a sua família, te persegue para que você não venha conseguir, mas você não venha permitir que o diabo venha entulhar o seu poço, que o diabo não venha entulhar os seus sonhos, que ele não venha travar as portas para você. Você saiba que quando nós persistimos diante da presença do Senhor, nós vencemos pelo poder que é no sangue de Jesus. Nós vencemos pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, você não pode desistir, aleluia, insistindo na presença daquele que você projetou. Você tem que insistir naquele projeto que você projetou, que você escreveu e que Deus já falou que vai te entregar a sua vitória. Você, aleluia, sonhou para você e para a sua família. Meus amados irmãos, não deixa que o adversário venha se entulhar, se atrasar, se corromper o seu sonho. Busca, porque o Senhor será contigo. Você não pode nunca desistir do seu sonho e projeto. Continuará na presença de Deus, nosso Pai. Continuar na presença de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus vai dar a direção certa para você não poder fugir e não desistir da presença de Deus. Não foge, porque com o Senhor, meus irmãos, vamos vencer
Vamos continuar cavando o poço, porque nós vamos beber dessa água cristalina. O inimigo usa pessoas, meus irmãos, para apagar os seus sonhos. O inimigo usa pessoas para tirar você da presença, do foco da sua vitória, da sua bênção. Mas você não pode desistir. Nesse dia de hoje, né? Nessa tarde gloriosa, nesta noite, eu continuo dizendo para você, não desista dos seus sonhos. Você que tem passado problema com a sua família, alguém tem chegado em você dizendo, você não vai conseguir vencer, porque a sua esposa não te ajuda, porque o teu filho é rebelde, porque o teu filho é uma pessoa que não dá exemplo. Mas você não pode desistir, meu irmão, da sua família, minha irmã. O Senhor tem projeto, o Senhor tem rios de água viva, fonte viva para com você e para com a sua família. E eu me reconheço aqui, meus irmãos, que naquele momento que Isaac furava o poço e outro vinha e tomava o poço dele, o Senhor naquele momento estava usando Isaac para furar o poço para aqueles que estavam com preguiça, para aqueles que estavam desanimados. Eles não tinham coragem, meus irmãos, de colocar a mão na massa, de ir atrás dos seus objetivos. Eles não têm coragem de ir atrás dos seus objetivos, mas quer estar nas mãos, tomando para que ele venha crescer nos seus ombros. Mas aqui o importante, meus irmãos, que quando você é fonte de água viva, de água cristalina, essa fonte não cansa de jorrar água. Essa fonte vai estar sempre jorrando água e apagando as sedes dos necessitados. Aquelas pessoas estavam necessitadas, estavam com sede da bênção, da misericórdia do Senhor, mas tinha preguiça, não tinha ânimo de buscar. Mas Deus estava novamente provando como Ele esteve na vida de Abraão e prometeu e fez promessa com Abraão que ele estava na família de Abraão, e em tudo que Abraão fazia, o Senhor estava confirmando e prosperando. Assim mesmo, a descendência de Abraão, que era Isaac, que é você, o Senhor prosperará na sua vida também. Não deixa, meus amados irmãos, porque o diabo, ele tem ali, meus irmãos, grande ira. Ele tem resistência maligna, mas você tem resistência de poder de Deus. Você resiste a Satanás, você tem força para resistir, porque o Senhor é que dá a nós, meus irmãos, a resistência. É o Senhor que nos sustenta para nos prosseguir a nossa caminhada. Então, se alguém quer fazer você desanimar, desistir, não desista, meu irmão e minha irmã. Continua no propósito de Deus na sua vida. Não seja preguiçosos, não seja ali de resenha, mas busca o que Deus tem para você. Isaac fugia, meus irmãos, das resenhas daquele povo. Tem gente, meus irmãos, que resenha por qualquer coisa e fica mastigando aquilo que aconteceu com ele, dizendo, mas meu Deus vai cobrar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque o coração dessa pessoa está cheio de renzina, cheio de bloqueio, meus irmãos, espiritual. Mas o coração que teme a Deus, que tem, meus irmãos, porta aberta para que o Espírito de Deus entre sobre a vida e faz moradia, ele não se resenha. Se aconteceu algo, ele diz, não está nas mãos de Deus, e eu continuo glorificando o nome do Senhor. Isaac dizia, as pessoas chegaram, Isaac, eles tomaram o poço de novo, e agora, como nós vamos fazer? Isaac falou assim, fuja da presença do mal e vão furar outro poço. Então ali, meus irmãos, quando foi no quarto poço, o anjo do Senhor chegou e disse, olha, eu estarei colocando bênção sobre a sua vida, Isaac. Assim como eu fui com teu pai Abraão, eu serei contigo. Tu serás abençoado nas nações. Tu, meu irmão, minha irmã, será exaltado, será abençoado também. Porque diz o Senhor que nos abençoará e nos colocará a vitória. Que você possa, meu irmão,
Não dê lugar a Satanás, mas resistir o diabo para que ele venha fugir. E você venha receber do Senhor as promessas divinas do Senhor. Na sua vida, na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Essa palavra, ela tem que ser eficaz no seu coração nessa tarde. Que o Espírito Santo do Senhor, ele venha a tocar, a falar na sua vida. Aqui, meus irmãos, irmãos, o Senhor disse muitas das vezes em nossas vidas, muitas das vezes, meus irmãos, em nossas vidas, não é diferente nos tempos. Aleluia! Você faz um projeto, aleluia! E o Senhor é uma, aleluia, Jesus, coluna para que o seu projeto venha a ser construído. Aquele povo, meus amados irmãos, que estava ali naquela contenda, por causa que Deus tinha projetado algo na vida de Isaac. Às vezes o Senhor fez um chamado para você e fez um projeto para você. Você não pode desistir do projeto de Deus na sua vida. Você tem que continuar a buscar o Senhor, a buscar a presença do Espírito Santo de Deus, a buscar, meus irmãos, persistir, resistir o inimigo da nossa alma, para que nós recebemos a vitória. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não deixa que Deus, meus irmãos, se entristeça no coração, mas alega o coração do Senhor, se encorajando, se fortalecendo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa persistência. Nós não desistir dos nossos projetos, do nosso sonho, dentro da nossa casa, da nossa família, na nossa vida pessoal com Deus. Então não desista não, meu querido irmão, minha querida irmã e meu querido irmão. Que os projetos de Deus estejam sobre a sua vida. O Senhor, Ele é o grande eu sou. Rei Calabassoriande Cantalabá. E Ele estará projetando, realizando sonho na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus nos abençoe você. Que você venha ter esta palavra de força no seu coração, nessa tarde, nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu já te agradeço ao Senhor por esta palavra. Meu Deus querida, glória, aleluia. Entra na nossa safra, Senhor. Entra na safra deste irmão agora, meu Deus. Venha prosperar na safra. Venha prosperar no celeiro. Venha prosperar, Senhor da glória, aleluia, nos depósitos deste irmão. Que seja no depósito espiritual e material. Senhor da glória, que as portas sejam abertas, Senhor. E que seja, Senhor da glória, fonte de rios de água viva correndo e jorrando. Meu Deus e meu Pai, prospera a saúde, prospera, Senhor, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida espiritual. Abençoa, meu Pai, coloca a bênção de poder e glória, Senhor, sendo manifesta, meu Pai, na vida deste irmão, desta irmã. Que seja, Pai amado da glória, o teu santo e divino poder, Senhor, que seja a força do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. E assim como o Senhor foi com Isaac, meu Pai, o Senhor será conosco, ó Pai querido, porque o Senhor disse, ó Pai querido, que Isaac edificou um altar, Senhor da glória, e ali ele convocou o teu nome, ó Senhor da glória, e armou ali a sua tenda, e os seus servos, e de Isaac, ó Pai querido, cavaram outro poço, ou que seja, ele agora estava, Senhor, com os dois poços, um chamado, ó Pai querido, Betseba, e o outro chamado Reobote. Ah, meu Deus e meu Pai, que seja deles, ele vai, ó Pai querido, prosperar nessa terra. Rei Calabassori, Cantalabassurianda, Cantalabá. Venha, Senhor, prosperar, meu Pai, na nossa vida, que nós venha ter a prosperidade divina, assim como o Senhor prosperou
prosperou na vida de Isaac e do teu povo. Prospera também, Senhor, na minha vida, na vida deste irmão, desta irmã, na nossa descendência, meu Pai, e conceda a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta tarde, meu Deus, esta noite, seja uma tarde de bênção, de vitória, e uma noite de conquista, de realizações. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, você, meu irmão e minha irmã. Ouve aí, pega esta palavra, coloca na tábua do teu coração e se fortaleça pela glória e a misericórdia de Deus. Assina e ativa o sininho das notificações. Que Deus os abençoe você, em nome de Jesus.